Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que alegria nós estarmos juntos aqui para aprendermos mais sobre a palavra de Deus, para mais esse nosso tempo, nosso novo momento aqui na Escola Bíblica Online. Espero que você esteja animado, espero que você esteja encorajado para juntos caminharmos pela história da redenção, tá bom? Eu, pastor Flávio, pastor Rafa, pastor Davi, vamos guiar vocês, tentar guiá-los através da história da redenção. E hoje, então, o nosso objetivo aqui é trazer um panorama do que será a classe, né? Apresentar para vocês os nossos objetivos, apresentar os temas que serão tratados e alguns conceitos básicos que serão necessários para que a gente possa caminhar junto durante esse tempo, tá bom? Então, você está na classe A História da Redenção. Qual é o objetivo? Nosso objetivo geral aqui é ter um entendimento panorâmico da história da redenção, né? A história do mundo, é isso que nós vamos tentar ver, a história bíblica e, consequentemente, a história do mundo, é a história de Cristo, né? De Deus redimindo um povo para si em Jesus. Então, por isso que nós chamamos de história da redenção, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a história de Deus redimindo, escolhendo, chamando um povo para si e para anunciá-lo, para espelhá-lo entre as nações. Os nossos objetivos específicos aqui são, então, primeiro, passar pelas principais passagens das Escrituras, já vou falar no próximo slide ali, tá bom? Mas nós vamos pegar passagens centrais da Bíblia ou seções centrais da Bíblia, para trabalhar elas de maneira mais específica. Nós não vamos conseguir trabalhar toda a Bíblia de maneira específica e nem exaurir as passagens que nós vamos usar, tá bom? É um entendimento panorâmico, lembra do objetivo geral. Segundo, abordar as doutrinas bíblicas centrais. Nós vamos passar por alguns textos e algumas seções da Bíblia que vão levantar algumas perguntas doutrinárias, né? Algumas perguntas de cunho doutrinário. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar na próxima aula Gênesis capítulo 1 e 2, que é sobre a criação. Dentro da criação, nós temos algumas doutrinas, como a doutrina do homem sendo criado à imagem de Deus. O que significa isso? O que significa ser criado à imagem de Deus? Então, nós vamos tentar abordar as doutrinas centrais dentro desses textos e sessões. E apresentar Cristo como o enredo unificador da Escritura. Como assim? Cristo é a chave, é aquele com que nós podemos entender a Bíblia do início ao fim. Ele é aquele que une os testamentos. Ele é aquele que une a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Cristo, então, nós vamos trabalhar ele como um enredo unificador, tá? Que você possa se familiarizar com essa palavra aí, tá bom? Mas é como se Cristo fosse o centro, tá bom, da Escritura, como se toda a Escritura apontasse para ele. Então, alguns dos temas que nós vamos tratar aqui, na verdade eu vou passar todos, para você já sentir um gostinho e ficar animado e não desistir. Muita gente começa bem, né? Muita gente começa ali nas primeiras aulas e vai ficando pelo caminho. Espero que nós possamos continuar juntos até o final, tá bom? Então, primeiro a introdução ao tema, que é essa aula. Segundo, segunda aula, semana que vem, nós veremos o Deus que criou todas as coisas, Gênesis 1 e 2. Depois nós veremos o Deus que não destrói rebeldes, a queda, Gênesis 3. Depois nós veremos o Deus que criou seus próprios acordos, o Deus que escreve seus próprios acordos, a aliança de Deus com Abraão. Nós veremos também o Deus que estabelece leis e reina. Então nós veremos Moisés, o povo, a aliança do Monte Sinai. Depois nós veremos o tempo dos reis, a monarquia em Israel, a divisão do reino. O Deus que é inescrutavelmente sábio, nós veremos Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, os livros de sabedoria. Depois nós veremos o Deus que fala, os livros proféticos, tá bom? Daí entramos no Novo Testamento, o Deus que se torna humano e dá um novo nascimento, o panorama ali do início de cada evangelho. Depois, o Deus que morre e vive novamente, um panorama da morte e ressurreição de Cristo. Quais as implicações? O que Cristo está fazendo hoje
Né? O que que Jesus está fazendo hoje, já que ele ascendeu ao céu como Deus, homem perfeito, o Deus que justifica e transforma o seu povo, a ênfase aqui das epístolas, as epístolas de Paulo, de João, de Tiago, e terminaremos com Deus que triunfa, Apocalipse e alguns outros textos ali do Evangelho e do Antigo Testamento que falam sobre o novo céu e a nova terra. Então veja, é bastante assunto, mas nós vamos começar com Gênesis e vamos terminar com Apocalipse. E se você entender, se você aprender, se você conseguir assimilar, então é bem possível, nós esperamos e oramos para isso, né, que você terá, então, um entendimento panorâmico das Escrituras. Então, você poderá entender melhor a Bíblia, tá? Só que essa classe nossa, a ênfase dela é em teologia bíblica. Você lembra que na primeira aula, lá quando a gente ainda estava reunido pessoalmente, o pastor Rafael falou sobre as ênfases de cada classe, né? Uma classe é uma ênfase sistemática, uma classe é uma ênfase prática, né? A ênfase sistemática é o Deus incomparável, a ênfase prática é a jornada cristã, e uma ênfase bíblica, né? Que é a nossa classe, a jornada cristã. Mas o que é teologia bíblica? Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 44. Nós vamos tentar definir aqui, tá bom? Primeiro, enquanto você vai abrindo aí, é bom a gente esclarecer o que a gente não quer dizer com teologia bíblica, tá bom? Nós não queremos dizer que, assim, algumas pessoas às vezes falam assim, essa doutrina não é bíblica. O que nós queremos dizer com isso? Que essa doutrina não vem das Escrituras. Não é nesse sentido que nós estamos usando o termo bíblica aqui, tá bom? Então, por exemplo, a gente está estudando uma classe que é teologia bíblica. Então, as outras classes, que é teologia sistemática, teologia prática, elas não são bíblicas? Não é isso que nós estamos falando, tá bom? Existe esse sentido quando nós usamos o termo bíblico, mas não é nesse sentido que nós estamos usando aqui. A teologia do Deus incomparável, ela é sistemática, mas ela também é bíblica, ela provém da Bíblia. E na teologia prática, se você já vem de alguma dessas, você vai ver, nós também tiramos a nossa teologia prática da Bíblia. Então, no primeiro sentido, né, a doutrina bíblica, então todas as classes são bíblicas, todas emanam das Escrituras, tá bom? Então não é nesse termo, não é nesse sentido que nós estamos usando o termo bíblico. Teologia bíblica, aqui nós vamos ler esse versículo 44 a 49 para que você possa entender, e eu já vou trazer uma definição para você, para ficar claro, tá bom? Então diz assim, olha, Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse, para os seus discípulos que ele apareceu ali, depois de ressuscitar. São essas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Qual é o ponto aqui de Jesus? Preste atenção aqui. Jesus diz, olha, primeiro, importava que de mim se cumprisse tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esse aqui era um termo muito utilizado para se referir a todo o Antigo Testamento, tá? Todo o Antigo Testamento. Moisés, que é os 5 primeiros livros, os profetas de Josué até Malaquias, né? E os salmos, livros de sabedoria. Então, Jesus estava falando, olha, tudo isso sobre a minha obra, que eu deveria padecer, que eu deveria ressuscitar dos mortos no terceiro dia, está lá no Antigo Testamento. É isso que Jesus está falando basicamente. Está lá no Antigo Testamento. Tá bom? Então, o Novo Testamento já é sobre Jesus. O foco do Novo Testamento é em Cristo. E Jesus aqui, não existia um Novo Testamento ainda na época, obviamente, né? E Jesus está falando, olha, o Antigo Testamento também fala de mim.
o Antigo Testamento também fala de mim. Então, se o Novo Testamento já é sobre Cristo, veio para falar só sobre Cristo e as implicações da vida, morte e ressurreição de Jesus, o Antigo Testamento profetizou, falou e apontou sobre Cristo. Então, pensando nisso, que os dois testamentos são sobre Cristo, nós chegamos à nossa definição de teologia bíblica. Então, teologia bíblica, para nós, o que significa? É um modo de ler a Bíblia como uma única história de um único autor divino que culmina em quem Jesus Cristo é e o que ele fez. Então, cada parte da Escritura é entendida em relação a ele. Isso é teologia bíblica, tá bom? Nós entendemos a Bíblia como uma única história, que é a história da redenção, de um único autor divino, o Espírito Santo, que culmina em quê? Em quem Jesus Cristo é e o que ele fez na sua vida e obra. A Bíblia fala só disso? Não. A Bíblia não fala só disso, né? Mas tudo culmina e aponta para isso. Então, cada parte da Escritura é entendida em relação a ele. É por isso, então, que nós vamos ver Gênesis, nós vamos ver a lei, nós vamos ver os reis, nós vamos ver os livros de sabedoria, tudo apontando em relação a Cristo. As epístolas, a ênfase na santidade, tudo em relação a Cristo, tá bom? Então, a teologia bíblica que nós estamos usando aqui é essa. Nós veremos um panorama começando de Gênesis, tá bom? E seguindo até Apocalipse. Tá certo? Nós não vamos aqui também, o nosso panorama não é um panorama, por assim dizer, propriamente dito da Bíblia. Então nós não vamos aqui abrir Gênesis, aí nós vamos explicar para que Gênesis foi feito, daí nós vamos abrir Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e assim vai indo. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer um panorama da história da redenção, tá bom? Então nós vamos pegar os textos chaves. Também não quer dizer que nós vamos pegar todos os textos chaves, não vai dar tempo, tá bom? Mas aqueles que trazem luz maior sobre a história da redenção. Então, isso é teologia bíblica, tá bom? Isso é teologia bíblica. A teologia sistemática, ela vai pegar vários versículos e vai juntando embaixo, né? Então, a teologia bíblica difere nesse sentido. Nós vamos pegar a Bíblia de maneira, assim, basicamente sequencial, tá bom? Mas nós temos alguns desafios para isso. Não é uma tarefa fácil. Talvez você ache ou pensou quando você leu, né, a descrição da classe que é uma tarefa fácil, mas não é uma tarefa fácil, né? E primeiro porque a teologia bíblica é a base também para a gente fazer as outras teologias, né? Por mais que nós diferenciamos teologia bíblica, sistemática e prática, elas se casam, né? Todas são misturadas, todas de alguma maneira se cruzam. Então, uma serve de base para a outra. E quais são esses desafios, então? Primeiro, eu quero que você pense, quantos livros a Bíblia tem? A gente vai ler a Bíblia como um único livro. Mas isso quer dizer, então, que nós vamos ter que juntar, assim, de uma certa maneira, fazer uma linha sequencial entre quantos livros? Se você acertou, você chutou, você falou 66, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Então, nós vamos ter que, assim, a história da redenção, nós vamos ter que juntar, de alguma forma, a história de 66 livros, tá? Agora, quantos autores? Quantos autores? Chuta aí, pensa aí. Mais ou menos 40. Tem alguns livros da Bíblia que a gente não sabe quem escreveu, né? Ou não temos tanta certeza, tá bom? Porém, mais ou menos os estudiosos aí falam que são 40 autores, e 40 autores vindo dos seus contextos diferentes, da cultura do momento diferente, tá bom? Moisés escreveu num tempo onde o povo judeu, israelita ainda na época, né, eram chamados, ou hebreus, eles estavam com a cosmovisão influenciada pela cultura egípcia e pela cultura babilônica, pela religião babilônica, né? Depois, então Moisés escreveu quando a cultura era dominada pelo Egito ali na época, né? Depois nós temos, por exemplo, quem dominou o cenário mundial era a cultura síria, depois a cultura babilônica, depois a cultura persa, né? Depois nós temos o Novo Testamento,
a cultura assim influenciada pela cultura helenista, romana. Então esses autores estão dentro dos seus contextos históricos distintos e dentro da influência de influências culturais distintas. Então, assim, por exemplo, se você pegar o livro de Hebreus e o livro de Tiago no grego, você vai ver a diferença discrepante de cultura entre os dois livros no grego. O livro de Tiago é um livro de escrita simples. O grego é simples, né? Até porque Tiago era o meio irmão de Jesus e ele era um judeu, né? Então, a língua básica dele ali na época era o aramaico que ele aprendeu, tá bom? Então, ele não estava acostumado a escrever em grego. Então, o grego dele é bem simples. Já o autor de Hebreus, que nós não temos certeza quem é, o livro de Hebreus é altamente rebuscado no grego. Por quê? Diferenças culturais, background dos autores aqui são distintos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era um homem extremamente letrado. Por isso que você, quando você vai ler, por exemplo, o texto de uma epístola de Paulo, os argumentos são profundos, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa simples, porque Paulo estudou, entre aspas aqui, né, fazendo uma contextualização, nas melhores escolas da época, nas melhores universidades. Paulo era um homem erudito, entendeu? Então você vê certa diferença. Então isso torna o desafio ainda maior, né? A gente tem que entender esses autores aqui, esses mais ou menos de 40 autores, junto com esses livros dentro do seu contexto histórico. Quanto tempo levou a Bíblia para ser escrita, né? Desde Gênesis até Apocalipse, mais ou menos quanto tempo? Chuta aí. Mais ou menos 1.500 anos. Hoje nós temos a Bíblia assim, completinha, né? Mas nem sempre foi assim. Levou-se 1.500 anos para ser escrita desde Gênesis até Apocalipse, para os livros serem escritos. Então, mais uma vez, backgrounds diferentes, contextos diferentes, nós temos que tentar entender tudo isso. Quantos idiomas a Bíblia foi escrita, né? 3. 2, geralmente é falado 2, porque o aramaico ali é só uma pequena parte da Bíblia, ali de Daniel, tá bom? Basicamente que foi escrito em aramaico, alguns capítulos de Daniel. Mas, basicamente, o Antigo Testamento, a gente pode dizer isso, foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Só que algumas pessoas acham que é o hebraico que fala hoje lá em Israel e que é o grego que fala hoje na Grécia, mas não é, são línguas mortas, tá bom? O alfabeto, o básico do alfabeto, beleza, pode ser o mesmo, mas a maneira com que falava, a estrutura era totalmente diferente do que hoje. Então é difícil, não é fácil entender essas línguas, tá bom? São línguas mortas, ninguém fala hoje, basicamente, de maneira grossa, falando para você ir lá e tirar uma dúvida assim. A pessoa tem que estudar, tem que se esmeirar para entender essas línguas. Por exemplo, o hebraico. A Bíblia foi escrita em hebraico numa época em que não colocavam vogais. Então, os textos mais antigos do Antigo Testamento não têm vogais. Só quem entendia mesmo o hebraico, a cultura e as palavras que conseguia entender o que a Bíblia estava falando. Vocês vão entender um exemplo. Por exemplo, um adolescente escreve assim, VC. Está sem vogal. Você sabe que é você, né? Quem? QM. Você sabe que é quem, né? Então, mais ou menos, agora pega isso, a gente consegue com poucas palavras, né? Mas pega isso e coloca para todos os escritos antigos, as cópias antigas, os manuscritos antigos do Antigo Testamento, né? Então, só quem entendia a língua mesmo poderia compreender isso. Depois, os que escreviam, que copiavam o texto bíblico, né? Copiavam novos papiros para ter outras cópias, daí eles adicionaram vogais para nos ajudar, porque eles entendiam. Então, mas a cultura antiga, lá, a língua bem antiga do hebraico, não tinha vogal. Imagina, você precisa estudar muito para você poder entender. Então, é um desafio muito grande. Então, só para você ter uma noção de quais são os desafios que nós temos quando nós vamos estudar a Bíblia, por exemplo. Esses são alguns dos desafios. Por isso que nós devemos valorizar quando Deus dá capacidade, dá um dom para que alguém possa se esmeirar e estudar isso a fundo. Por isso que nós não podemos, nós não somos a última bolacha do pacote. Acha que só eu no mundo está ótimo. Não, nós temos que nos
Nós temos que subir nos ombros de outras pessoas, né? Subir no ombro de gigantes, construir sobre pessoas que já vinham construindo antes da gente. Então, esse é o desafio de entender a Bíblia. Claro que nós não vamos ficar aqui falando do grego, né? Mas nós vamos aqui dar um contexto histórico que vai trazer um entendimento maior, qual era a cultura da época, tá bom? Então, basicamente, esses são os nossos desafios aqui. Mas por que estudar a teologia bíblica? Por que é importante? Por que nós colocamos uma classe que a ênfase é apenas em teologia bíblica? Primeiro, para nós entendermos um texto dentro do seu contexto. Abra comigo em Mateus capítulo 18. Eu quero dar um exemplo. Mateus capítulo 18. Abra comigo, um exemplo clássico. Clássico. Mateus capítulo 18. Abriu aí? Vai comigo lá no versículo 20. Diz assim, olha, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Com certeza, assim, ó, 99% de certeza que você já ouviu esse termo, que você já ouviu esse versículo fora do seu contexto. Geralmente em qual contexto? Numa reunião de oração que só tem 2 pessoas ou 3 pessoas. Daí a pessoa, ou poucas pessoas, daí a pessoa, o pregador, ou o que está dirigindo ali, para não desanimar, fala, não desanimem, porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, no nome de Cristo, aqui Cristo estaria. Com certeza você já ouviu isso. Mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando no contexto de disciplina eclesiástica. Disciplina eclesiástica. Olha o versículo 15, por exemplo. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E os 2 ou 3 ali, no versículo 16, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou 2 pessoas. Você mais uma, 2, ou você e mais 2, 3 pessoas. Então, no contexto de disciplina eclesiástica, sobre o segundo passo, né, quando 2 ou 3 irmãos vão repreender o irmão que está em pecado. E se 2 ou 3 vão debaixo da autoridade de Cristo, Cristo está com eles. É isso que Jesus está falando. Então, não está falando de reunião de oração, não está falando nem de uma reunião comum, está falando num contexto de disciplina eclesiástica, tá bom? Então, teologia bíblica é importante para isso, para que nós possamos entender um texto dentro do seu contexto, para não sair por aí pegando um versículo aleatório e colocando e aplicando do jeito que a gente quer, tá bom? Então, esse texto aqui que nós acabamos de ler, Mateus 18, 20, geralmente é usado fora do seu contexto. E é a teologia bíblica que nos ajuda a entender o texto dentro do seu contexto. Também é bom para que a gente possa estudar, é essencial, né? Bom, é essencial para que a gente possa entender o propósito da Bíblia. Por exemplo, tem gente que acha que a Bíblia tem um propósito apenas de ser um livro de regras. É um livro do que fazer e do que não fazer. Uma pessoa assim, por exemplo, ela não vai entender por que nós já não seguimos mais a lei do Antigo Testamento. Veja bem, a Bíblia é um livro sobre o que nós devemos ou não fazer? É, tá bom? Mas não é o propósito central da Bíblia. Qual é o propósito central da Bíblia? A apresentar a Cristo e sua obra, a história da redenção. Tá bom? Isso vai nos ajudar, então, a entender isso. Tem gente que acha que a Bíblia é só um livro de contar história. Mas não é, tá bom? Tem história? Tem, mas não é esse o propósito principal, primário, final da Bíblia. Também para proteger a igreja e a sã doutrina. Quantas seitas ou ensinamentos errados vêm de pessoas que pegam um texto fora do contexto e aí fazem uma doutrina em cima? Por exemplo, alguns pegam um texto de Paulo que diz que a letra mata e o espírito vivifica. E daí falam que teologia mata, é por isso que nós não devemos estudar teologia. O texto não está falando nada a ver com isso. O texto não está falando nada a ver com isso, tá bom? Por que que a pessoa faz isso? Porque a pessoa pega um texto fora do contexto. Pega um texto fora do contexto. Então, quando nós entendemos teologia bíblica, ela vem para nos proteger,
tá bom? Protege a igreja, protege a sã doutrina. A igreja deve proteger o evangelho. Paulo fala isso para Timóteo. É o baluarte do evangelho. A igreja deve proteger o evangelho, a mensagem, a sã doutrina, tá bom? Então, nós estudamos teologia bíblica para isso, para nós tentarmos não cair em erros, mas também para nós nos protegermos de pessoas que fazem isso, que pegam textos fora do contexto da Bíblia, dos contextos, e aí ferem a doutrina bíblica, tá bom? Outra maneira, ou outro motivo, para evangelizar de maneira eficaz, né? Então, essa história da redenção, nós esperamos que muna você, né, de como você pode caminhar por diferentes livros da Bíblia, por diferentes passagens bíblicas, como lá em como Gênesis, e como você pode entender Cristo. E aí você está conversando com uma pessoa sobre a criação, por exemplo. Como que você pode apresentar o evangelho, fazer uma ponte com o evangelho a partir desse texto, tá bom? Então, essa basicamente é a introdução à nossa matéria. Espero que você, então, tenha ficado mais animado ainda e espero que você possa ficar conosco até o final. Tá bom, meus irmãos? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Algumas tarefas. Leia o capítulo 1 do livro, se você tem. Provável que você não tenha ainda, nós vamos fazer o pedido, tá bom? Mas caso você já tenha, ou comprou em Kindle, ou alguma outra coisa, pegou emprestado, sei lá, leia o capítulo 1 do livro. Leia Gênesis 1 e 2, tá bom? Leia Gênesis 1 e 2 na sua Bíblia. Leia 1, 2, 3 vezes para que você fique bem saturado com esse texto, que vai ser da nossa próxima aula, tá bom? E responda o questionário que nós vamos enviar para você, tá certo? Então, Deus abençoe e gostaria só de orar pela sua vida. Senhor, o nosso coração, Deus, é cheio de gratidão a Ti, porque o Senhor é um Deus que não está em silêncio. O Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que nos ensina. E, Senhor, Tu deixaste a Tua palavra para que nós pudéssemos aprender de Ti, aprender da Tua história, aprender dos Teus propósitos. E o nosso pedido é para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Deus, para que nós possamos, então, entender e aprender sobre a vida e a obra de Cristo em toda a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, então, com um coração que deseja aprender isso e com uma mente que se abra para que a Tua palavra possa ser exposta e possa ser entendida por nós. Faz isso, Senhor, se for do seu agrado, se for da sua vontade. E nós cremos que é, Pai. Então, abençoa-me, Pai. Abençoa a mim, a cada um dos professores que darão aulas e abençoe esses meus irmãos aqui, para que eles possam, ó Deus, serem transformados e que eles possam aprender, não apenas intelectualmente, Senhor, a Tua palavra, mas que eles possam aprender também, Senhor, assim como eu, a amar a Sua palavra, desejá-la, muito mais do que o ouro, muito mais do que os tesouros, muito mais do que o mel, Senhor. Que nós possamos, então, nos esmeirar nessa jornada e juntos começarmos e terminarmos bem para a sua glória. Oramos assim no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso pastor, o nosso profeta, o nosso professor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.